Fala pessoal, eu sou o Ronaldo Aoki, bem-vindos a mais um episódio do BJJ Talks. Hoje a gente vai receber uma fera braba, 3 vezes campeã mundial, atleta da Gracie Barra, paranaense. Estou aqui hoje com Andressa Cintra. Andressa, seja bem-vinda, obrigado. Muito obrigada por me receber aqui, Ronaldo. Estou muito feliz de fazer esse podcast com vocês. E é um prazer para mim fazer esse podcast com o BJJ Flix, que é uma grande plataforma do jiu-jitsu nos dias atuais, e para mim é uma honra. Legal, a honra é nossa. Andressa, você estava falando para mim que você está morando no Texas, em Houston, né? Isso, eu moro E me fala uma coisa, quando você chegou aí? Quando você chegou? Quando eu cheguei a primeira vez em 2017. Eu vim para cá em 2017 porque eu comecei a namorar com o Lucas, com meu marido hoje. Eu comecei a namorar com ele e eu vim para conhecer a cidade e tal, para conhecer ele. E ele me falou: vem aqui passar uns 2 meses aqui para a gente se conhecer melhor e tal. Aí eu pensei: a conversa é essa, a conversa é essa. A conversa é essa. Aí ele falou: vem aqui passar uns 2 meses para a gente se conhecer melhor e se der tudo certo, né, você fica. Acabou que eu fiquei 6 meses, só voltei para casa para realmente pegar minhas coisas e tal, que foi quando eu ganhei minha faixa preta do meu professor de Curitiba, o Sebastião, e eu voltei para cá já de faixa preta. Então, a primeira vez que eu vim foi em 2017, passei 6 meses, aí voltei para o Brasil só para realmente pegar minhas coisas e voltar para cá. Legal. E me fala uma coisa, você falou aí de Curitiba, né? Você começou a treinar jiu-jitsu em Campo Mourão, foi isso? Isso, em Campo Mourão, na minha cidade natal. Agora eu quero perguntar, quem conhece Campo Mourão? Eu não conheço. Gente, não é possível. Droga. Não é possível. Campo Mourão é ótimo. E me fala de lá então, me fala de lá. Como é que é lá? Olha, é uma cidade pequena. Não é tão pequena, tem uns 200 mil habitantes. Quer dizer, na época que eu morava lá, tinha 200 mil, agora deve ter mais. Sim. Mas é uma cidade muito gostosa de se viver, que é muito tranquilo, tem colégios muito bons. Eu estudei num colégio muito bom, um colégio colégio vicentino, tem jiu-jitsu, o que é ótimo, né? É muito importante, muito importante. A minha família toda de Campo Mourão, a maioria nasceu em Campo Mourão. É bem quente, todo mundo acha que o sul... todo mundo acha que o sul é frio, mas não é. Campo Mourão tem 2 sols para cada um lá. E é muito assim, eu conseguia fazer tudo de bicicleta. Então era maravilhoso. Eu ia para a escola de bicicleta e direto para o treino de bicicleta. Então eu conseguia fazer tudo sem precisar de caronas, assim, né? Porque, querendo ou não, era de menor e ficava esperando. Minha mãe trabalhava em outra cidade perto, então não tinha muita gente para me levar para os lugares. Sim. Então, até por isso que a minha perna é forte hoje, de tanto eu pedalar. É uma cidade plana ou não? É muita ladeira e tudo? Ladeira. Engrossa as pernas. Eu morava aqui, eu lembro que eu chegava em 2 minutos na escola, que era uma ladeira que assim, só que eu fazia tipo treino. Eu corria assim, vamos chegar, para não chegar atrasado, senão eles fechavam o portão. Aí eu lembro que eu chegava mais rápido que o carro, porque eu ia furando os carros, muito doida. Furando todo mundo. Campo Mourão, e assim, a cidade ela vive de quê, assim, basicamente? Ela é uma cidade turística ou não? Ela tem um comércio? Como é que funciona lá? Então, é uma cidade de bastante agricultura. Legal. Tem muitos agrônomos, muita terra livre ao redor, muitas fazendas, então tem muita agricultura, conhecida por milho, eu não sei se vocês sabem, produtos Coamo. Não. De margarina, essas coisas assim. Tem até café, bastante plantação de café. A cidade sobrevive bastante de agricultura e também tem muito comércio. Hoje em dia tem tudo que você imaginar que tem nas cidades grandes, tem lá no Campo Mourão também. Sim. Eu gosto muito, na realidade, gosto mais do que de Curitiba. Tem a usina Mourão também, que é muito legal, que eu lembro que eu sempre ia lá com os meus amigos, que a gente andava de lancha,
de stand-up, de várias coisas, era muito legal. Daí tinha água, legal. tem bastante cachoeiras também. Eu estava com cachoeira, eu acho massa. A gente ia pedalando para as cachoeiras. Tem um esporte de aventura lá, assim, trekking, sei lá, a galera faz muito isso, acampa, não sei, né? Tem, eu lembro que eu também fazia muito, por exemplo, se eu precisasse perder peso para o campeonato, o meu pai e minha mãe gostam de correr. Então, um dia minha mãe me ajudava, ia correndo comigo, outro dia meu pai me ajudava. Os pais são Aí a gente ia atletas. correndo. Meu pai ia correr na estrada de chão e ele ia me deixando para trás, sempre me deixava para trás. Falava, vamos, você não quer ser campeã? Corre, menina! Isso. Boa. Mas isso com que idade? Eu tinha uns 17. Mas você já queria ser atleta? Você já tinha decidido nessa época que queria viver disso, não? Então, antes de eu conhecer o jiu-jitsu, eu era bem rebelde, não vou mentir. Certo. Eu era uma menina, assim, que eu gostava muito de sair, gostava de festar e tal, bem novinha, assim, mas já gostava de festa. Certo. Então, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu vi que se eu quisesse competir, eu tinha que levar o negócio a sério. E eu realmente me apaixonei pela arte. Eu queria treinar todos os dias. E por mais que na minha cidade eram só 3 vezes por semana, eu queria ir todos os dias, só que não tinha todos os dias. Aí eu comecei a fazer um pouco de judô. Aí eu fiz uma época de judô, eu me machuquei, eu parei um pouco do judô, continuei só no jiu-jitsu. E o meu professor, o João Guedes, na época, ele me levava numa cidadezinha perto que se chama Piabiru. São mais ou menos uns 15 quilômetros de Campo Mourão. Bem pertinho mesmo. E nessa cidade, ele dava aula lá nas terças e quintas, e segunda, quarta e sexta em Campo Mourão. Então, ele levava eu e a filha dele para Piabiru, terça e quinta, para a gente poder treinar mais. Entendi. O que era maravilhoso, que eu treinava todos os dias da semana. Então, antes, quando eu era mais nova, que eu gostava muito de sair e tal, eu sentia que depois que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu pensei assim, caramba, se eu continuar saindo, eu não vou ter uma performance boa naquele campeonato que eu quero lutar. Então, para isso, eu vou me dedicar melhor, não vou ficar saindo tanto, vou escolher os lugares que eu quero sair, ou às vezes, se eu for final de semana, eu volto mais cedo. Sim. E eu comecei a passar mais tempo com a minha família. Tá. Então, antes do jiu-jitsu, eu queria ser engenheira. Certo. Eu sonhava em ser engenheira. E eu queria estudar engenharia mecânica e tal, porque eu sempre gostei muito de matemática. E nada de português. Não gosto muito de línguas. Tá. E eu era horrível em inglês, só para te avisar. Eu era horrível. Aí a vida me trouxe para os Estados Unidos. Agora foi o jeito. Aí eu tive que aprender, não teve de outro jeito. Então, antes do jiu-jitsu eu queria muito ser engenheira, mas depois que eu comecei a treinar, eu não via eu fazendo mais nada além de trabalhando com esporte. Certo. Então eu pensei, ou eu vou fazer nutrição, ou eu vou fazer educação física, que são duas coisas que me interessam muito, que é para performance. Eu fiz concurso para 2 universidades públicas, uma em Curitiba e uma em Maringá. Na de Curitiba, essa história é engraçada, mas é verdadeira. Na de Curitiba, teve um campeonato antes, num Floripa Open, eu era faixa azul. Eu fui lutar esse Floripa Open de leve, só que eu sou médio. E para eu descer para leve, é bem difícil. Eu fiquei só a capa do... A capa do Batman. Nossa, tava muito difícil. Então, eu consegui fazer o peso leve, porém, eu arrebentei depois. Comi um monte, comi frutos do mar e tal, saí comendo açaí a semana inteira. Ou seja, eu fiquei passando mal. Então, eu fui fazer o curso do vestibular, passando mal. Eu não conseguia focar na prova. Era de 5 minutos para eu preciso ir no banheiro, Só que eu avisei ele que você estava passando mal antes. Então, eu não consegui fazer a prova. Eu literalmente chutei ela inteira. Certo. E na de Maringá, que foi na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, eu fiz para educação física, que eles não tinham nutrição. E eu lembro que eu passei em 4º lugar em educação física, fui super bem. Na universidade toda, eu passei em 4º lugar. Então, eu consegui começar a faculdade de graça, né? Então, minha mãe me ajudava com os custos de morar em Maringá sozinha. Sim. E o meu maior objetivo, na verdade, não conto isso para ela, mas
Meu maior objetivo para ir para ir para Maringá é porque lá eu ia poder treinar 2 vezes por dia. Em Campo Mourão, querendo ou não, eu tinha um treino e ainda assim tinha que ver de Sim, lá para sim. cá. Aham. Então, em Campo Mourão, eu poderia treinar até 3 vezes por dia, 2 a 3. Então, isso para mim, nossa, era demais. Só que a minha faculdade também era integral. A universidade era integral. Tá me escutando? Deu uma travada. Oi? Aí, voltou. Oi. Vai, Aí, continua. voltou. Aí. Então, a minha faculdade ela era integral. Então, eu tinha que sair 7 da manhã e era tudo de bicicleta, não tinha carro. Eu descia para a faculdade, 7, voltava 11h30, meio-dia eu estava no treino, aí até 1h30, que eu lembro que eu treinava na Denis Jiu-Jitsu nessa época. Certo. Aí eu voltava para casa, 1h30, voltava para casa, pegava minha marmita, já descia para a faculdade de novo, ficava muitas vezes até às 3 ou até às 6, subia para fazer preparação física e ia treinar de novo 7h30. E era tudo assim, correria, né? Para lá e para cá. Então, eu comecei, tipo assim, era muito cansativo Certo. fazer a faculdade. Lógico que eu não levava tanto a sério a faculdade, levava bem mais a sério os treinos. Porque eu tava ali realmente, porque, ai meu Deus, eu vou treinar 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, isso era meu sonho, né? E aí a faculdade foi meio que deixando de lado. Eu Entendo. tentava até ir assim bem e tal, mas eu já estava começando a ficar desanimada, porque foi bem na época das crises dos professores da faculdade, das universidades, que Certo. o governo não estava pagando bem os professores, então tinha vezes que eu chegava na aula às 7 da manhã, exausta de ter treinado o dia inteiro no dia anterior, e não Aham. tinha professor. Ixi. Então eu pensava assim, quer saber? Eu vou para casa dormir, não vou ficar esperando a próxima aula, não. Vou para casa dormir, vou descansar, próximo Certo. treino e de tarde eu tento de novo. Então, Uhum. ficando bem desanimada de fazer a Aham. faculdade. Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito feliz que eu podia treinar mais. Então, eu Certo. tinha que continuar fazendo Aham. aquela faculdade para poder continuar ali treinando. Uhum. Então, acabou que não deu muito certo, acabou que surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo, de viver só do jiu-jitsu. E eu não precisava mais ficar nessa correria de lá para cá, na faculdade. Então, isso eu até falei assim, mãe, se não der certo, eu volto para sua casa. Se não der certo, eu Certo. volto para sua casa. Então, eu fiquei mais um tempão, fiquei acho que mais ou menos um ano e meio em São Paulo, que foi onde eu treinei com o Guigo e com os Almeidas, Uhum. que eu evoluí muito como atleta, foram momentos bem difíceis, porque eu estava, querendo ou não, vivendo no alojamento da academia, ou também sem muito dinheiro, né, vivendo Certo. com muito pouco, porém, foram momentos que me acrescentaram muito, eu tenho certeza que a atleta que eu sou hoje foi por causa dos momentos que eu passei em Aham. São Paulo, que me fizeram evoluir muito, com certeza Sim. mudaram a minha vida. Aham. Enfim, não deu muito certo de continuar em São Paulo, porque a grana estava muito curta e tal, não tinha como eu me manter lá mais, e eu Certo. voltei para Curitiba, que foi porque quando eu decidi treinar na Checkmate, que era perto da Certo. minha casa e que eu não tinha mais nenhuma das equipes que estavam lá, então a gente decidiu que era o melhor para mim ir para Checkmate. E eu passei mais, acho que não me engano, 2 anos na Checkmate. 2 anos lá, que foi quando eu Certo. peguei a minha faixa marrom e depois a faixa preta, até eu conhecer o Lucas, que eu conheci o Lucas de faixa marrom, faixa roxa, mas ainda assim a gente conversou por muito tempo só na internet, Certo. que ele morava já aqui nos Estados Unidos e eu morava no Aham. Brasil. E eu lembro que bem na época que eu comecei a namorar com o Lucas, que eu comecei a conversar com o Lucas. Eu nunca tinha feito isso por, assim, namorado nenhum. Eu comecei a rezar muito por ele. Eu rezava por ele porque eu já gostava dele sem nem nunca ter visto ele. Massa. Isso é muito incrível, né? E eu lembrava assim, Deus, afasta esse menino de mim porque eu tô gostando dele e eu tô muito focada agora, eu não quero ninguém. Eu só quero treinar, eu quero ser campeã. E ele se aproximava mais de mim, ele se aproximava mais de mim. Eu pensava, caramba, e agora? Eu gosto de um menino que eu nem conheço, que mora do outro lado do mundo, Caramba.
E agora, como que eu vou fazer? Aí acabou que a gente se conheceu depois de 6 meses conversando. E aí a gente começou a namorar e eu vim passar um tempo aqui só para meio que para conhecer ele, lógico, para treinar, porque o Lucas é tão doido quanto eu com treino, então Deu deu certo. certinho, deu certinho. Ele é até mais do que eu, vou falar a verdade. E me falou coisa, você falou assim, atleta passa muito perrengue, né? Você passou essas fases aí, vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá. Mas fala um perrengue, qual foi o maior perrengue que você já passou, assim, perrengue que eu digo assim, de situação complicada, assim, nessa história de atleta? Olha, assim, teve uma época que eu tinha R$ 30 na minha conta, eu tinha R$ 30, e aí eu sempre, o que acontece? Eu morava 40 minutos, quando eu morava em São Paulo, eu morava 40 minutos da academia. Então, às vezes, eu descia, eu subia a minha casa e eu pedia carona pro ônibus. Eu pedia, pelo favor, eu falava, olha, eu vou descer tal, naquele posto ali, por favor, me deixa lá, senão eu vou ter que andar 40 minutos, porque eu não tinha dinheiro. E se eu pagasse o ônibus, eu não ia ter como almoçar. Então, eu fazia aquela cara do gatinho de botas, por favor. E ele me deixava lá, sempre me deixava. Só que para subir era selva. Quando eu não tinha carona, eu tinha que subir os 40 minutos. E o mais difícil era saber que eu só tinha aqueles R$ 30. E eu olhava, eu amo açaí, amo de paixão. Minha fruta favorita é açaí. E eu lembro que tinha um açaí de copinha, assim, que eu sempre comprava, que era R$ 4. E eu ficava assim, caramba, se eu comer o açaí agora, eu não vou ter dinheiro para poder comprar minha janta. Então, eu não vou poder comer o açaí. Eu morria de vontade, ia para casa morrendo de fome. Muitas vezes eu pegava e ia comendo e ia andando, tranquilo, porque você vai, o tempo vai passando, vai conversando com alguém no telefone, e vai passando, não tem problema. Mas ter aquela vontade, assim, de poder comer uma coisa aí, você não poder comer aquilo, porque senão, ou você come aquilo, ou você realmente come alguma coisa que poderia ser mais nutritiva. É uma situação bem tensa, lógico, porém me fez dar muito valor ao que eu tenho hoje. Com certeza. Esse foi um dos perrenguezinhos, né? Eu falo que, lógico, nunca passei fome, nunca passei. Só mais vontade, passei mais vontade. Querendo ou não, nessa época eu tinha discutido com a minha mãe e ela falou que não ia me ajudar mais, que ela não ia me ajudar, porque eu estava fazendo contra a vontade dela. Ela queria que você voltasse. Ela queria que eu voltasse. É coisa de mas mãe, porque né? realmente estava bem difícil de eu continuar lá. É coisa de mãe. Mãe faz isso mesmo. Minha mãe sabia que eu não estava muito bem, sabia que eu estava triste e tal. Então, ela... Andressa, e é difícil, né, assim, principalmente os nossos pais, que são de outra geração e tudo, acreditarem tanto no esporte, assim, é muito difícil, né? Imaginar que a filha dela tá ali, em outra cidade, passando dificuldade, num esporte que até então não estava te dando um reconhecimento, e você... É difícil a mãe dizer, não, vai, continua, né? Mas a mãe vai dizer, vem para cá que eu vou cuidar de você aqui, a gente vai ver outra coisa, que não tá dando certo, né? Foi o que ela fez. Ela só realmente me mandou um dinheiro quando ela falou, filha, compra sua passagem, esse é o dinheiro da sua passagem. Ok, mãe, tá bom. Só assim mesmo porque eu tinha brigado bem feio com ela, até falei coisas feias para ela, que eu não precisava, que eu ia me virar e tal. Mas acabou que ela sempre esteve só esperando o momento de eu falar, mãe, ok, eu vou voltar para sua casa. E agora, você está nos Estados Unidos e sua mãe está como? A minha mãe está muito bem, graças a Deus. Ela está lá em Curitiba, ela mora lá em Curitiba já fazem alguns anos, desde a época que eu estava em Maringá, ela foi para lá. E ela tá muito bem lá, graças a Deus. Ela sempre vem me visitar aqui. Legal. E toda vez que ela vem me visitar aqui, eu sempre tento, tipo, dar o melhor que eu posso para ela, sabe? Boa. A gente vai jantar em algum lugar, eu não deixo ela pagar, eu pago para ela. Ela fica, filha, mas vai faltar para você, filha. Eu, não, mãe, por favor, deixa eu fazer isso por você, que assim, é o mínimo que eu
que eu posso fazer por você agora? Eu gosto de, Sim. tipo, dar presente, sabe? Legal, boa. Eu gosto de fazê-la sentir tranquila, que eu tô bem, Sim, que aqui sim. eu tenho oportunidade, que é só eu trabalhar que eu consigo, entendeu? Que Uhum. não é muito caro, é só mais uma luta ou mais Sim. trabalho, é tranquilo, que eu tô Aham. tranquila, sabe? Sim. E você tá dando aula hoje aí, não? Sim, eu dou aula todos os dias, na Gracie Barra, Texas. Certo. Eu dou aula de adulto e de crianças de competição. Legal. Até vai ser hoje às 4h30, 6h30 do E Brasil. assim, você dá aula hoje, mas nem todo atleta ele gosta ou tem jeito para dar aula, né? Uhum. Quando é que foi que você começou a dar aula? Você já gostava mesmo de ensinar? Como é que foi isso? Eu comecei a dar aula a primeira vez de faixa roxa, ainda sendo checkmate, que me surgiu a oportunidade de substituir um faixa preta lá, que Certo. eles me ofereceram o lugar dele, e eu adorei aquilo, porque é, eu nunca gostei de só dar aula ou para criança, ou para mulher, ou para homem. Eu sempre gostei de dar aula mista, Tá. sempre. Porque, querendo ou não, eu cresci treinando mais com homens. Não Certo. tinha nenhuma É, menina não tinha menina, né? treinando. Pouca menina. Não. Quando eu comecei a treinar, comecei a treinar com uma amiga, só que ela logo em seguida parou. Então, por muito tempo foi só eu. Então, por muito tempo, foram homens que me ensinaram. E eles me tratavam como uma parceira de treino, como Certo. como todos ali. Então, eu nunca gostei de dar aula só para mulher, ou só para homem, ou só para criança. Eu gosto de aula mista. Então, quando eu surgiu essa oportunidade, eu pensei, caramba, eu de faixa roxa, eu ficava bem ansiosa, né? Porque eu Sim. queria Normal. ensinar o melhor que eu tivesse, ao Sim. mesmo tempo eu queria que todo mundo me respeitasse, que eles me vissem ali como instrutora, como uma pessoa que está Sim, ali sim. Sim. pelo Autoridade na aula, né? jiu-jitsu, que tem autoridade na aula. Eu queria sentir que as pessoas olhavam para mim e falavam, ok, ela sabe o que ela está falando, entendeu? Isso. Ela está aqui para me ajudar. E eu realmente me doava desde o começo. Muitas vezes até me cansava mais dando aula do que treinando. Porque eu foco tanto nos alunos em ensinar o que eu tenho para ensinar naquele Sim. momento, que eu fico até gasta bastante energia, né? Sim, Gasta sim, sim, bastante sim. energia para ensinar. E desde então eu comecei a gostar de dar aula, porque eu começo a fazer brincadeira e né, vai tendo amizade com os alunos, criando um vínculo. Então eu comecei a gostar muito, desde faixa roxa eu comecei a dar aula. Tá. Aí, quando eu vim para os Estados Unidos, que foi difícil, porque eu não sabia falar inglês. É, e dar aula em inglês? E dar aula em inglês, só que eu tinha muita vontade de ajudar. Então eu ia falar, pega aqui, segura aqui, sabe? Eu ia mais pelos gestos. Depois vai E eu, introduzindo algumas palavras, né? aí vai começando a introduzir umas palavras, aí eu tive a oportunidade de ir sozinha para San Antônio, que é uma cidade aqui perto, dar aula na academia da professora Fabiana, e ela ia viajar, ou seja, eu ia ter que cuidar de todas as aulas Eita. sozinha, sem falar inglês. Eu fiquei estudando igual uma louca, anotando o que eu tinha que fazer, e o Lucas me ajudando, eu ligava para ele, me ajuda, o que eu faço? E aí eu fui me virando, e as pessoas foram tão calmas comigo, tão tranquilas, me ajudando a falar o que eu precisava Legal. falar, porque eles sabiam que eu tinha jiu-jitsu para ensinar, mas não tanto em inglês da maneira correta para Sim, dizer. sim. Então, eles foram muito pacientes comigo. Com certeza, Legal. essa experiência foi muito incrível. Foi muito difícil, porém me ensinou tanto que eu, tipo, perdi o medo de falar, sabe? Falar Aham. errado, porque eles sabiam o que eu queria dizer, que a minha intenção era boa, entende? E Entendi. eu não sou o tipo de atleta que gosta só de treinar. Eu sei o momento de dividir quando eu sou a professora e quando eu sou atleta. Eu Legal. sei esse Importante. momento. Uhum. Que até, por exemplo, nossa aula das 11 horas da manhã, de 11 a meio-dia eu sou professora. De meio-dia para frente, eu Aham. sou atleta. Boa. Uhum. Então, a gente consegue dividir bastante esse
a professora da atleta, eu consigo entender bem, e eu gosto muito de ver a evolução dos alunos. Isso me dá uma alegria, sabe? Caramba, eu acabei de ensinar, por exemplo, um armlock, e ver a pessoa conseguindo fazer aquele armlock no roller, eu falo, é como se eu tivesse tido aquela finalização. A gente vibra junto, né? Eu vibro, eu gosto muito de ser professora. Eu acredito que ensinar me faz aprender mais. Porque se eu vejo um aluno com dificuldade em alguma coisa e eu não sei o que ele precisa, eu vou buscar com outra pessoa. Eu pergunto pro Draculino, pergunto pro Lucas, e eu vou voltar com a resposta. Entendeu? Eu sempre eu gosto muito de ajudar. Como professor, né, a gente aprende muito, porque eu falo muito para os alunos, né, as suas dúvidas, né, eu falo para eles, essas dúvidas fazem a gente aprender também, né, porque a gente vai puxar do conhecimento, vai tentar lembrar, vai buscar com alguém, vai estudar, né, a posição para poder explicar melhor, e a cada explicação que você dá, cada aula que você dá, você melhora também, poxa, eu posso explicar diferente, eu posso explicar melhor, então, com o passar do tempo, você vai melhorando, né? Agora, um atleta, ele tem, são vários aprendizados, né, Andressa, que você já passou aí, desde o seu início do jiu-jitsu até hoje. Como atleta mesmo, e se falando do seu corpo, certo? Do corpo, que é a sua ferramenta de trabalho também, né? Quando eu falo corpo, eu incluo ali a mente também, tá? Me fala assim, que conselhos, me fala 3 mais importantes que você daria para um atleta que está começando, de conselhos para cuidar do corpo. Qual conselho que você dá? Pode falar de alimentação, de exercício, de cuidado mental, enfim. O que você diria para esse atleta que quer começar a carreira dele agora, ser atleta profissional? Olha, algo que eu aprendi sobre ser atleta, que não é só treinar jiu-jitsu. Não é. Treinar jiu-jitsu é, óbvio, um dos mais importantes, se você quer ser um atleta de jiu-jitsu, porém, você precisa cuidar da sua alimentação, não é só em camp, não é só quando eu tenho competição que eu tenho que cuidar da minha alimentação. Se eu sou um atleta, eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu coloco dentro do meu corpo. Tudo. Então, seja fritura, doce, o que for. Tudo em balanço, você consegue dividir melhor. Porém, a alimentação é essencial. Você ter uma alimentação boa, tomar bastante água para você conseguir performar bem, para você conseguir treinar bem. Se você não se alimenta bem, você não consegue treinar bem. Se você não está hidratado, você não consegue treinar bem. Então, a alimentação é algo que, com certeza, desde o começo eu tenho cuidado bastante. Lógico que a gente sempre dá uma escapadinha aqui, escapadinha lá, porque nós somos humanos. Porém, a maior parte do tempo é comer comida de verdade, evitar industrializado. Comida limpa, né, que a gente fala. Tomar muita água, acompanhar com um nutricionista para saber o que você precisa, fazer exames, ver se você tem algum problema, porque o atleta ele tem que cuidar não só do externo, ele tem que cuidar do interno também para conseguir ter uma vida longa como atleta. Outra coisa, lesões. Todo atleta tem lesão. Só que a maneira como você se recupera dessas lesões é a maneira como você vai conseguir deixar sua carreira prolongar sua carreira como atleta. Eu tenho o preparador físico, o Daniel Valente, que é o tio do Lucas. Ele sempre, toda vez que eu tenho qualquer tipo de lesão, qualquer simples lesão que seja, ele me faz fazer fisioterapia na academia. Então, a academia de musculação não é só preparação física, é fisioterapia também. Isso. Eu tive problema de costela, já tive problema de joelho, de cotovelo, de ombro. Todas as minhas lesões eu sarei, eu curei fazendo fisioterapia na musculação. Legal. Todas. Então, é tudo unilateral, é peso leve, é postura. Isso, a fisioterapia na musculação é prevenção de lesão para o jiu-jitsu. Né? Para mobilidade, fazer os movimentos no supino, né? Muitas vezes faz supino até 90.
Isso é errado. Quem faz supino até 90 não consegue supinar ninguém dos 100 quilos. Não consegue. Certo. Tem que fazer até o final, porque a hora que você estiver tomando uma massa é a hora que você vai ter a força, vai ver qual é a sua força realmente. Então, eu acredito que a musculação, ela é para prevenção de lesão, não somente para preparação física, não precisa ser só pegar peso pra caramba, não é isso. Para ganhar força, né? Não é só para ganhar força, é para prevenir, porque no jiu-jitsu a gente faz movimentos muito esquisitos. Vira invertido e volta lá, e o braço para um lado, exige outro muito pro outro. Do corpo, né? Vários tipos de músculos e tudo, né? Então, nosso corpo tem que estar protegido, nossos músculos têm que estar protegidos para poder lutar. Tanto que teve uma competição no Mundial, que eu, no meu segundo título, de 2021, eu machuquei meu joelho 2 semanas antes de lutar. Com o joelho enorme, enorme. Só fazendo fisioterapia, descansando, tomando suplementação correta, eu consegui ser campeã. Caramba. Então, você vê que é só você fazer a coisa certa. Lógico que é o momento, só que outra coisa que também foi um clique, que é o que eu vou falar agora, que é a terceira coisa. Treino mental. Meditação. Tudo que você... todo treino que você faz no tatame, se você não está mentalmente preparado para passar por aquela pressão, se você já não viu aquela situação antes, você provavelmente vai ficar frustrado, você pode ficar frustrado, você pode ficar muito nervoso e não conseguir dar o seu melhor naquele momento. Então, acredito que uma coisa que tem me ajudado muito a lidar com a frustração, porque todos nós ficamos frustrados quando não acontece do nosso jeito. Então, lidar com a frustração, lidar com o medo, lidar com pensamento negativo, com energia negativa, tudo isso você consegue com meditação, com treinamento mental, com vídeos motivacionais, mas o melhor de todos é aprender a respirar. Boa. Porque muitas vezes a base da yoga, né? É a base da yoga, sim, mas não só pela yoga, mas por saúde. Sim. Isso tá na minha... eu tenho uma rotina de hábitos, eu tenho uma rotina de hábitos de excelência, e eu tenho que seguir todos esses hábitos por dia. Então, eu tenho um aplicativo que eu dou check lá, né? Se eu fiz ou não fiz. E uma dessas coisas é a meditação, que eu tenho que meditar no mínimo 5 minutos por dia. Legal. O que são 5 minutos em 24 horas? Nada. É só você aprender a controlar essa respiração para a hora que você passar por uma hora de desespero. Por exemplo, tem alguém pegando as suas costas. Você saber controlar a sua respiração, ficar ciente naquele momento, ter consciência e saber que a defesa das costas, você já sabe a defesa das costas. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Não ficar em desespero. Porque muitas vezes a gente entra em desespero e se abre, né? Se abre e aí que acontece a finalização. E aí porque a luta só acaba quando existe a finalização. Então, aprender a controlar essas emoções internas é algo que tem, com certeza, feito uma diferença enorme na minha performance nas lutas, com certeza. A gente sempre fala, né, que no esporte de alto rendimento, assim, os atletas, falando fisicamente, tecnicamente, eles são bem equiparados, né? E aí é que eu digo que o mental, ele se sobressai ali, ele pode ser um grande diferencial, né? Com certeza. Com certeza. Eu acredito que nas minhas lutas, depois que eu comecei a fazer meditação, depois que eu criei disso um hábito, eu tenho ficado mais consciente no momento. Eu tô vivendo aquele momento. Sabe quando você faz uma luta que você nem lembra o que aconteceu? Todo mundo já teve isso. Eu já tive, todo mundo já teve isso. Quando você vai numa luta, fala, caramba, eu nem sei o que aconteceu. Você não estava naquele momento. Isso. Você com certeza estava no mundo da lua, mas você não estava naquele momento. Então, você aprender a perceber, a sentir, ok, eu tô aqui agora, eu preciso respirar, porque muitas vezes a gente fica cansado, porque a gente não está respirando, a gente está travado. Então, você aprende a viver aquele momento e você vê que não é muito mais do que a gente faz todo dia, não. Isso. Eu acho que tem uma tensão, porque a gente quer ganhar, porque no final eu quero a minha mão sendo levantada, porém isso não está no meu controle total, porque tem uma pessoa que está lutando contra mim naquele momento, então eu tenho que controlar o que eu consigo controlar,
o restante eu vou deixar para lá. Arquibancada, eu não consigo eu não consigo controlar a arquibancada, então o que vier de lá sai daqui. Então é algo que você realmente tem que ser um budinha, né? Aham, não, Que nunca vai ser um Buda. Você nunca vai ser um e, Buda, porém, só de você aprender a controlar a si mesmo, você consegue aham, controlar a sua atitude quanto àquilo. sim, sim. E vamos só perguntar uma curiosidade mesmo. Finalização. Qual é a tua finalização preferida? Armlock. Ah, Milok. Na guarda, é? Ou não? Tanto faz, né? De qualquer lugar. Eu tô Mas a sempre buscando um preferida é braço. aonde? Preferida é aonde? Na montanha, na Da guarda? guarda, da guarda, com Na certeza. guarda. É porque meu primeiro professor, João Guedes, me fez fazer muito armlock. Eu lembro nos sábados à tarde, depois da preparação física, ele me fazia fazer 500. Era 50, só que o legal é que ele me lidava pelo exemplo. Ele fazia, 50 você, 50 eu. 50 você, 50 eu. 10 vezes. Caramba. Aí era maneiro. Daí eu lembro que até um campeonato eu era faixa azul. Eu tomei uma guilhotina na final do absoluto, tomei a guilhotina, rosnei, não queria bater, ele gritando, Andressa, vai dormir. E eu não sei como, eu tirei a menina dali, puxei para a guarda e ela soltou. A hora que ela soltou, eu nem estava enxergando mais nada. Tava tudo, né, Voltando, só os posto. vagalumes. Eu só segurei aqui assim e fui, armlock. Ganhei. Eu saí, eu não sabia nem onde eu estava mais. Só que eu ganhei. Caramba. Eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe queria me matar. Ela estava assistindo? Não, ela não tava, não tinha Ah, pay-per-view nem nada, né? Porque era um aham. campeonato pequeno, mas eu Não, lembro que eu ela cheguei não assim, podia estar lá, né, pessoalmente. eu cheguei em casa, mãe, ganhei um kimono em R$ 300, tô muito feliz. Ela olhou assim pra mim, eu tava com essa parte branca do olho, Ah, aqui na lateral assim, tava aham. roxo, e aqui embaixo tava roxo, por causa Sim, da sim, pressão da guilhotina. sim. Ela me xingou muito, me levou para tomar bezetacil no mesmo dia. Aí no outro dia meu olho estava todo vermelho, a parte branca ficou toda vermelha. Sim. Aí eu ficava assim nas criancinhas na escola, tipo ciclope, sabe? Aí meu apelido no treino virou ciclope. Ciclope, toda Por um vermelha. mês eu fiquei com o olho vermelho, mas não interessa, eu ganhei ainda. O que importa é a vitória, né? O mais feliz que eu fiquei foi com aquele kimono, porque eu acho que eu só tinha um kimono para treinar, então eu falei, caramba, tenho mais um kimono. Legal. E como é que tu vê isso hoje? Assim, em relação a essa vida de atleta, né? Porque tem muito atleta, Andressa, que acha que quando virar atleta ele vai sobreviver de patrocínio, né? Que o patrocínio, patrocínio, patrocínio. E a gente sabe que não é só isso, né? Alguns pouquíssimos atletas de jiu-jitsu, né? Não estou falando de futebol nem de basquete, né? Mas de jiu-jitsu, pouquíssimos conseguem sobreviver apenas com patrocínios, né? Isso é difícil, é muito difícil. Geralmente você tem um patrocínio que te dá algo, mas você trabalha, você tem que dar aula, você tem que dar seminário, você tem que fazer alguma coisa ali para sustentar. De repente, ter a sua própria academia. Como é que você enxerga isso na sua vida hoje, ou qual é o seu plano para o futuro? Eu acredito que patrocínio é essencial para o atleta, né? Porque a divulgação da marca, você consegue vários pequenos patrocínios, por exemplo, de suplemento, kimono, até viagem para alimentação é algo incrível que eu acho isso incrível, a pessoa que consegue o patrocínio de alimentação, porque a alimentação é algo que realmente precisa ser cuidado, então se você consegue um bom lugar para você poder almoçar, isso é muito bom, você já consegue uma refeição ali muito boa que você vai ter no dia e tal, que você não vai precisar comprar, porém, para você ganhar dinheiro com o patrocinador é muito difícil, porque o patrocinador é uma via de mão dupla. Ele te dá, mas ele precisa receber em troca para conseguir continuar te dando. Então, para você exigir algo de alguém, você tem que dar para ele o seu melhor em troca de patrocínio, né? Não adianta você falar assim, galera, eu preciso de
um patrocinador tal para viajar para tal campeonato, mas na noite anterior você gastou aquele mesmo tanto em bebida na balada. Faz sentido, entende? Então, o seu maior patrocinador tem que ser você mesmo. Isso. Porque para você fazer o seu sonho acontecer, não é outra pessoa que tem que acreditar em você, é você. Se você acreditar, você faz acontecer. Não interessa com o quê. Muitas vezes, eu trabalhava nos campeonatos, ou até mesmo em qualquer oportunidade que eu tinha, assim, para ajudar na academia, ou mais em campeonatos mesmo, Sim. ou até dando aula, todo o dinheiro que eu ganhava era para eu poder viajar para competir. Então, eu não guardava aquele dinheiro para eu comprar minhas coisinhas, para eu fazer isso, para fazer aquilo. Não. Aquele dinheiro era contadinho para eu poder lutar o Mundial, para poder comprar minha passagem para o Mundial. Lógico, se eu precisasse de mais, eu ia pedir alguma ajuda de um patrocinador ou ajuda de outro. Só que eu investi em mim mesmo. Eu nunca só dependi de patrocinadores, sabe? Eu acho que isso é um erro que muitos atletas cometem, achando que o patrocinador tem que te dar tudo e você não tem que ter nada de volta. Não, patrocinador é uma via de mão dupla. Isso. Acredito que as marcas realmente têm que acreditar nos atletas, têm que ajudar os atletas, mas os atletas têm que dar aquele reconhecimento de volta. Sim. Eu acho que ainda falta, Andressa, um pouco de amadurecimento em muitos atletas em relação a isso, né? A gente fez um podcast há um tempo atrás com algumas marcas e todas elas estavam falando sobre isso. Porque é o que você falou, é um vídeo de mão dupla. Então, como é que o atleta trata a marca? Né? Como é que o atleta está trabalhando para o patrocinador dele? Porque tem muito atleta que acha o seguinte: não, eu já estou com a marca aqui no meu kimono, então já estou fazendo a minha parte, né? E não é isso. Não, não é só isso. Não é Não só é isso. né? Porque para a marca crescer, ela precisa aparecer. Para ela aparecer, você precisa mostrar. Isso. E então, mostrar de que forma, né? E mostrar da maneira que ele puder. De qualquer maneira, usando a camiseta, igual, esse meu patrocinador, Father's Choice. Sim. Eu estou usando a camiseta hoje. Eu também tenho outros patrocinadores. Marca do Vitão. Do Vitão, isso, do Vitor Dória. Então, é uma via de mão dupla. Eu exponho eles me ajudam. Né? E assim, tem que ser assim. Não é só assim. O patrocinador que se doa e nunca recebe. Isso, ele precisa receber para poder crescer, senão ele não vai conseguir. Na verdade, você está trabalhando, né? Sim. É quase que um emprego. Peraí, o cara está te pagando e você está trabalhando para a marca. Com certeza, é um trabalho, é um tipo de trabalho, tanto que é algo que eu até tenho que melhorar um pouco, porque eu não fico muito em rede social, eu tenho que postar mais coisas dos meus patrocinadores, é algo que eu até tenho pecado, lógico, eu uso todos os dias, todo mundo me vê usando e tal, na academia, eu estou sempre divulgando. Rede social é muito importante, só que é algo que eu acho, sei lá, eu acho tanta perca de tempo ficar só o dia inteiro postando coisa, sabe? Não sei, eu tenho tanta coisa para fazer que às vezes por exemplo, eu deveria estar gravando o meu treino, só que eu tô tão focada em treinar que até esqueço. Caramba, devia ter gravado aquela posição mó legal e tal. Então, é algo que eu tô até tentando fazer mais agora, de pedir para alguém gravar para mim, porque eu não vou ficar gravando aquele tempo eu tô focada fazendo o que eu preciso fazer. Então, acredito que é muito importante você divulgar o patrocinador, se você quer ser patrocinado, e não só esperar que ele te dê tudo e ficar de mão beijada esperando algo acontecer. Vou mudar de assunto para presunto, como se diz. Nada a ver. A gente estava falando de comida e de alimentação, né? Eu queria saber o seguinte: você já viajou muitos lugares para competir, né? Muitas cidades, muitos lugares assim. Me fala dessa experiência gastronômica, assim. Eu sei que você né? Você tem a sua dieta, vamos chamar assim, que eu não chamo nem de dieta, né? Eu chamo de hábito alimentar, né? O seu hábito alimentar já focado para a luta, para a saúde, comer bem, tudo assim. Mas me fala uma coisa que você gosta muito de comer, mas que você, tipo, evita, porque às vezes não é tão saudável assim. E me fala alguma coisa que você não gosta de comer, não suporta comer. Se tiver, né? Olha, que eu gosto muito... eu sei. Eu gosto muito de chips.
de Ah, é? salgadinhos. Sim, É, eu sim, sim, sim. adoro, nossa, eu gosto muito. Aham. E eu já tive a época do chocolate, agora eu nem tô tanto com chocolate, porque tem tanta opção de chocolate saudável que eu nem Sim, sim, como sim. mais chocolate. Mas salgadinho eu adoro. Eu gosto muito. Eu tento fazer em casa batata assim, Batata raladinha, doce, assim. assada, que Aham. parece que é chips, só para eu Pra poder enganar. comer. E uma coisa que eu não suporto, a minha mãe Ah, falou não é que eu que não era. suporta, mas assim, você não come nunca. Sempre tá ali, você olha para aquilo ali e nunca come. Olha, eu acho que isso não tem, viu? Eu sou boa de prato. É. Cara, para mim, sabe o que é chuchu? Eu olho o chuchu assim e falo, cara, chuchu. É puro Por que que água. existe chuchu? Porque não tem gosto de nada, é um negócio Não que tem nem gosto vai de nem vem, nada. não como chuchu nunca. Você não come chuchu? Não, não é que eu não goste, se botar eu vou comer, por exemplo, Aham. mas é aquela comida que eu olho e passo direto. Ah, não gosta muito. Eu não sei, pensando agora aqui, eu tô pensando, eu sou bem eu sou Ah, boa de mas bater um prato, eu gosto bastante uhum. E de doce, tudo. né, doce eu acho que Eu não quando a eu gente não como começa fritura, eu não evito come. muito comer É, fritura, porque eu na realidade, eu não gosto muito de fritura. certo. Eu me faz mal depois, eu sinto que, sei lá, não me faz bem. Então, uma coisa que o na dieta Gracie tem isso, né, o Horion fala muito sobre isso, mestre Horion Gracie, é você, aprender a gostar do que faz bem, esse é que é o grande lance. Uhum, Esse é que é o grande exatamente. lance. Então, quando você fala que não gosta de fritura, isso é bom, porque já não te faz bem, então você já viu que aquilo não é legal, né, Uhum. então você começa a evitar, porque seu corpo já rejeita um pouquinho, né, você não fica É. bem, então Mas é por que que vai comer? engraçado, chips é frito, e eu não gosto de fritura. Faz sentido, né? Mas na realidade tem Hum. tanta opção aqui saudável de chips que eu nem como mais Chips hoje tem Cheetos, muitos tipos de essas coisas assim. vegetais, né, variados, assim, né, até de Tem, banana tem, tem, né. tem alguns que são assados, que são paleo, tem todas as Cara, e ainda frescuras. mais aí na América tem de tudo, né, assim, Nossa, principalmente tem de chips. muita frescura, muita. Eu adoro, porque eu tô sempre procurando. Eu pergunto assim, porque o Lucas é nutricionista. Eu Hã. falo, Lucas, posso comer? Aí ele fala, pode. Aí se ele fala que não pode, eu espero ele pro banho. Tô brincando, né? Boa. E teus planos para vir no Brasil? Tem plano, campeonato? O último campeonato que você lutou no Brasil, o quê? Foi o brasileiro? Foi. Aham. Foi a última vez que eu fui. E o brasileiro é tão difícil quanto o mundial? É mais difícil? É menos difícil? Na tua Olha, categoria, assim, como é que é? é tão difícil quanto. Tão difícil quanto. Eu fiz a mesma quantidade de lutas, lutei até com a mesma menina que eu lutei na final do brasileiro, eu lutei com ela na semi do mundial. Eu acredito que o nível é tão alto quanto. Legal, legal. É Em algumas só, categorias dizem que é até mais difícil, né? dizem que é até mais difícil, exatamente. Por exemplo, faixa azul, vamos supor, um faixa azul peso pluma, que não tem oportunidade, não teve o visto aceito ainda para ir para os Estados Unidos, mas treina muito. E lá, Muito. então, essa categoria com certeza vai ser mais difícil brasileiro. Então, acredito que são campeonatos do mesmo patamar, porém, tem algumas pessoas que conseguem viajar para os Estados Unidos, Isso. outras não. Então, Uhum. acredito que é o mesmo nível. Sim. E sem kimono? Tu treina sem kimono? Gosta de lutar sem kimono? Eu treino sem kimono, toda semana treino, não, nem sempre treinei, até de faixa roxa, mais ou menos, eu nem treinava sem kimono, até competi Certo. algumas vezes, mas sem nem treinar, só de kimono mesmo. Mas desde que eu mudei para cá, agora, principalmente que sem kimono tá bem famoso e tal, tá tendo bastante oportunidade, eu treino, tanto que é amanhã e sexta nossos treinos sem kimono, eu treino 2 vezes por semana, mas para entender o sem kimono, sabe? Não é a minha especialidade, É. porém eu gosto de entender o jiu-jitsu. Eu não sou muito só a pessoa que gosta de ir lá competir e ganhar uma competição. Uhum. Mas é Não, eu porque você quero dá aula, você é professora, você está sentindo essa necessidade também de desenvolver isso para poder ensinar. isso, eu quero aprender o jiu-jitsu como todo, né, para poder saber lutar em qualquer regra.
Então, eu aprendi a gostar, não gostava muito de sem kimono antes, porque eu gosto de fazer guarda, e aí você fica assim, uai, onde que eu vou pegar esse negócio aqui? Aí eu ficava meio um pouco desnorteada por baixo, mas depois eu Normal. comecei a entender melhor e tal. Agora eu tô começando a gostar mais de sem kimono. Eu acho muito diferente, porém você usa os mesmos conceitos de kimono e sem kimono. Sim, Eu, sim. eu acredito que uma pessoa que treina a vida inteira de kimono, ela vai conseguir se dar bem sem Vai kimono, se adaptar bem, mas né? o contrário É já não. verdade. Eu também acho O que não. contrário já é bem diferente. Sim, sim. Porque são muitas possibilidades de pegada, de tudo, né? Se você não está Então, acostumado com aquilo ali, você não. você não consegue nem mexer, Porque não é exatamente. nem você fazer as pegadas, são as pegadas que os outros vão fazer em você, que você não está acostumado. Para você estourar aquilo, você fala, caramba, o cara nem Não mexe agora, solta. como que eu vou sair daqui? É, Eu, exatamente. Não eu, eu vejo que no Seikimono é bem mais atleticismo do que certo. técnica. Uma Sim. pessoa que eu tenho, por exemplo, a mesma pessoa que eu treino de kimono, por exemplo, um faixa azul bem forte, de Sem kimono kimono, é um treino, sem kimono fica bem mais difícil para mim, com porque ele é muito certeza. mais forte que eu. Sim, Então, eu sim. acredito que até, por exemplo, no ADCC, Aham. uma das coisas que não me faz querer lutar o ADCC é a categoria, de É, duas categorias de mulher, não duas faz sentido categorias. isso? É muito peso, é. Lógico que antigamente não tinha tantas lutadoras e Sim, tal, sim, mas agora sim. a gente tem. Agora a gente tem. Agora Aham. tem. Acredito até que uma das categorias mais difíceis seria essa categoria do meio aí, né? Que Sim, se eles fizessem três. Porque tem sim. tanta menina dura Verdade. que dá para encher essas categorias. Eu Aham. acredito que o ADCC ia ser até mais famoso, e até me dar vontade de lutar se eles tivessem uma outra categoria aí. Porque eu não consigo bater 60 quilos Aham. mais. Certo. Mas também lutar sem limite acima não faz sentido para mim. Não quero, eu quero ficar saudável, quero brincar É com meus verdade. É broca, viu? netinhos. É, E me fala assim, e eu perguntei sobre o Brasil, né? Você pretende vir aqui quando? Novamente? Vai visitar a família, vai treinar, vai competir? O que tem em vista para cá? eu tô querendo, eu tava até conversando com a minha mãe ontem que eu tô querendo ir para aí em dezembro. Tava até olhando. Se tudo der certo, passar o Natal com a minha família, depois o Ano Novo com a família do Lucas. É mais para treinar com o pessoal mesmo da academia e para curtir a família. Ah, você está mirando em que Curtir. evento agora? Está mirando em algum evento? Eu tenho uma luta marcada dia 10 de setembro, Hum, em Londres, num evento da Gracie Barra, que vai ser certo, Gracie Barra contra Gracie Barra, só que a minha adversária é lá de Londres, eu nunca treinei com ela. certo. Então, essa luta vai ser dia 10, a gente vai para lá dia 7, e a gente vai fazer uma tour de seminários lá também, vai ser Uhum. muito legal. Estou muito animada. É um Bacana, bacana. sonho, isso é um Não é? sonho. É Que algo legal. que eu sempre, nas minhas anotações de final do ano, que eu sempre tenho um papelzinho que eu escrevo quais são meus objetivos para aquele ano. Boa. E eu vou te falar, eu sou muito abençoada, porque eu consigo, tudo que eu escrevo lá, eu realizo. Eu sou muito abençoada. E eu lembro que eu escrevi há muitos anos atrás, viajar o mundo dando seminários de jiu-jitsu. E agora eu estou realizando esse Olha sonho. só, que legal. Porque você mentaliza, né? Você mentalizou, e aí, nas pequenas ações do seu dia a dia, você vai, né, sem querer, querendo, né? Você vai abrindo aqui os caminhos, né? Então, Vai isso, abrindo com os o passar do caminhos. tempo, de É, passo em passo, você constrói isso. Quando chega no final, você vai atingir isso aí, né? com certeza. Eu acredito que não é o que você espera acontecer para você, é o que você faz acontecer. Igual esse final de semana, eu e o Lucas, a gente treina muito, sendo camp ou não camp, a gente está sempre tentando evoluir de alguma maneira, buscando É, alguma parte da fora da nossa zona de conforto para a gente poder evoluir. sim, legal. E esse final de semana, eu já estava muito, muito, muito cansada, e sábado a gente teve a graduação da academia, e depois era para a gente ter corrido antes, que a gente tinha que terminar a nossa rotina de treino. E no sábado, geralmente, a gente corre. E eu não gosto de correr. Porém, eu faço, porque é bom para mim. Só que sábado eu falei, Lucas,
vamos para academia correr, porque na rua tá muito calor. Aí ele, não, vamos na rua, vai ser rápido hoje. Só que além de estar um calor, começou a chover no sábado. Só que isso a gente já estava correndo. E eu já estava muito cansada da preparação física. Eu comecei a chorar correndo, assim, ó. Eu chorando no meio da rua, correndo. E ele lá na frente, nem aí pra mim. Aí ele voltava, falava, vamos, e eu não aguento mais. Eu quero ir para casa. E ele, não, vai valer a pena, vai valer a pena. E isso é uma coisa que realmente, eu lembro que até tomei um tombo esse dia que eu não estava prestando atenção, eu caí, rolei, me sujei toda. Mas continuei, acabei o que era para ter feito. Fiquei muito, muito frustrada. Só que depois, no final de tudo, eu pensei, caramba, eu completei o que eu falei que eu ia fazer. E essas coisas valem muito no final. Não é só você falar para si mesmo, eu vou treinar segunda, terça e quarta, quinta e sexta. E aí, na quinta deu preguiça, não vai. Não, não é assim. Se você falou que você vai fazer, você vai fazer. Você tem que manter a palavra. Sim. Então, lógico, se acontecer um acidente, de se machucar, aí muda. Claro, tá fora do seu controle, né? Aí tá fora do seu controle. Essa sensação de dever cumprido, né? Porém, o que está dentro do seu controle, você precisa fazer. E com certeza o Lucas me motiva muito, 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 até, por exemplo, nos momentos que eu achava que eu não conseguia mais, e ele ia lá e falava, não, vamos, você vai conseguir. E chovendo, e eu chorando, não aguentava mais. Aí acabou. Aí depois, no sábado, eu lembro que a gente descansou o dia inteiro. Aí foi maravilhoso, aí valeu a pena. O descanso é melhor ainda, né? Daí valeu muito. Não tem peso na consciência, a sensação de dever cumprido, né? Foi necessário. Necessário. Pô, Andressa, eu queria agradecer você pela sua participação com a gente hoje. Você é super simpática, foi muito gostei demais legal do papo da gente, muito bacana. Fico feliz de ouvir a sua história, uma história vencedora, né? De tudo que você passou, de tudo que sempre se empenhou aí. Dar os parabéns para você, espero que você alcance todos os anos aí, tudo que você escrever naquele bilhetinho lá, no seu papelzinho, né? Se Deus quiser, Deus se realize para você. Tem a mão de Deus ali, tem a mão de Deus, eu tenho certeza. Com certeza. E quando você vier no Brasil, vamos tentar combinar alguma coisa aí, de a gente gravar com você, fazer com certeza. bacana também. Vocês ficam em São Paulo? Cara, você adivinha onde é que eu tô? Olha, o seu sotaque não me engana. Diga. Chuta. Cedo. Ceará? Não. Da onde você? Não, do Ceará, não. Eu estou em Natal. Natal. Cidade do Sol. Olha, aí tem bastante sol, né? Um para cada. Tem muito sol, mas agora tem dado umas chuvinhas aqui de vez em quando, viu? Mas tá enchendo o saco essa chuva. Bom para plantação. É bom. Em algumas regiões é bom, sim. Na cidade que não é muito legal. Mas aqui é a Cidade do Sol. Que legal. Nunca visitei Natal. Tá perdendo, porque é muito legal aqui, hein? A gente vai marcar, viu? Quando vier pelo Nordeste, vamos combinar de você passar aqui. Com certeza. Tá bom? Então, um beijo para você. Espero que você fique bem aí. Seus treinos se concretizem como você sonha, como você espera, como você precisa, né? E que sua vida de atleta seja vitoriosa, assim como sua vida pessoal também aí, a sua vida de trabalho, de tudo, né? Que você muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe você. E muito obrigada, BJJ Flix, por ter me convidado. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês hoje. E eu espero que a plataforma cresça cada vez mais, porque é algo muito interessante o trabalho que vocês fazem. Acredito que é a nova maneira hoje de aprender jiu-jitsu, que realmente você consegue aprender jiu-jitsu com vídeos instrucionais e praticando os vídeos instrucionais. Então, que cresça cada vez mais. Valeu, obrigado. Um abraço em todos aí e a gente vai se ver em breve aí, com certeza. Com certeza. Um beijo. Beijo, tchau. Tudo bom. Pessoal, esse foi mais um episódio do BJJ Talks com a Andressa Sintra. Foi muito legal esse papo. Espero que vocês tenham curtido aí. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e também de seguir o nosso canal, se inscrever e ativar o sininho, porque próxima semana
com certeza vai ter um grande episódio para você com mais um grande convidado no BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. Valeu, até o próximo.